Oi, oi, gente, eu sou a Dulce Gurskov, estamos aqui juntos para mais uma semana de devocional. E eu não poderia deixar de agradecer você que ficou comigo durante todo esse mês. Nós já temos 4 semanas aí de devocionais. Se você perdeu algum, se você chegou agora, volte lá, veja os vídeos, deixa já o seu joinha, compartilha com as pessoas que você ama e vamos juntos sermos edificados pela palavra de Deus. E o tema dessa semana, o tema que nós vamos percorrer aos devocionais dessa semana, se chama decisões. Nós vamos aprender como tomar decisões em Deus, como tomar uma decisão guiada pelo Espírito. E é isso. Vamos aprender a tomar decisões, no nome de Jesus. Amém? Então, bora lá. O versículo base para o dia de hoje, ele está em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando eu me deparei com esse versículo, na hora eu pensei assim: é muito melhor o caminho que o Senhor prepara do que aquele caminho que a gente quer seguir por impulso. E aí me veio o tema desse vídeo, que é: nem toda porta aberta vem de Deus, porque nem todo caminho que parece direito é o caminho que o próprio Deus tem preparado para nós. E nos dias de hoje, quando a gente pensa, né, em oportunidades, em decisões, coisas que a gente precisa fazer ou se posicionar, a gente pensa que tudo aquilo que está sendo aberto diante dos nossos olhos está sendo do Espírito para nossa vida. Mas é aí que a gente precisa ter muita cautela e onde a gente precisa ser literalmente guiado pelo Espírito para tomarmos decisões corretas em Deus. Então, qual é o problema da nossa geração? É que a gente toma decisão baseado na nossa carência, nas nossas emoções, na necessidade de aprovação, de sermos vistos. E é por isso que muita gente toma decisão errada. E, infelizmente, a gente quebra a cara. Um outro ponto muito importante que faz a gente tomar muita decisão errada é a pressa, gente. Deus não trabalha na pressa, Deus não trabalha na correria. Então, para tomarmos decisões, nós precisamos respirar fundo, né? No nome de Jesus, para que a gente tenha o discernimento claro e não cometer nenhuma besteira. Então, eu gosto muito do livro de Provérbios porque é um livro de bastante conselhos, né? E Salomão aqui, quando ele diz isso, ele alerta o perigo da autoconfiança e ele vai nos ensinar uma coisa muito forte, que existem caminhos que emocionalmente vai parecer correto, mas na nossa lógica, só na nossa lógica, mas na lógica de Deus não. E sabe o que acontece? Aconteceu algo muito parecido lá no Éden, quando Eva pegou o fruto. Eva viu que o fruto parecia bom. Parecia bom. E tem muitos caminhos que parecem bons. Tem muitos caminhos que nos enchem os olhos. E é aí que a gente precisa parar, pensar e respirar, porque a aparência nunca foi um critério para a gente tomar decisões espirituais. Nunca. Nem tudo aquilo que parece bom é bom. E aqui a gente vai para os nossos pontos. Hoje a gente vai aprender 4 pontos para as nossas tomadas de decisões. E o nosso primeiro ponto é: decisões tomadas na pressa geram consequências. Ainda em Provérbios, lá em 16:1 vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final, ela vem do Senhor. E isso vai revelar mais uma vez a respeito da pressa, que eu comentei aqui logo no começo, né? A pressa, ela vai atropelar os processos que Deus prepara para nós. E o que acontece? Quando a gente quer agir literalmente por impulso, a gente anula a nossa lógica. A gente anula tudo aquilo que pode parecer racional. E aí somos guiados pelas emoções. E decisões em Deus, elas não podem ser guiadas por emoções. Porque quem não aprende a esperar a direção de Deus acaba tendo consequências terríveis. Essa é a verdade. Ponto 2. Deus não guia a gente pelo caos. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, vai dizer: porque Deus não é um Deus de confusão. Então, assim, Deus pode até nos desafiar em alguns pontos, mas Ele nunca vai nos direcionar a algo que está gerando uma confusão, que está gerando dúvida dentro do nosso coração. Porque quando algo está gerando desordem emocional, está gerando desordem, assim, da nossa paz, as coisas não estão fluindo, você está tendo dor de cabeça, certamente essa decisão que você precisa tomar, ela não está vindo de Deus, ela não está sendo guiada pelo Espírito. Quando você perde a sua paz, cara, perder a paz é algo assim,
é algo muito valioso. Você não pode perder a sua paz. Paz é algo valioso. Então, se há alguma coisa que você precisa se posicionar ou decidir tem tirado a sua paz, né? Você tá completamente assim, dentro de um caos, você precisa sentar e orar e começar a ter discernimento antes de tomar essa decisão, porque a direção de Deus, ela vai produzir um alinhamento interior. A direção de Deus, ela vai te trazer segurança e calmaria. Eu uso muito essa frase, quem convive comigo sabe que eu sempre digo que primeiro, a primeira frase que eu digo, que vem de Deus traz paz. E segundo, aonde não há paz, não habita o Espírito Santo. Se você não tá em paz, cara, certamente você não tá sendo guiado pelo Espírito. Ou melhor, a gente pode trazer essa frase, aonde há uma insegurança, ali talvez haja também sim o Espírito de Deus. Porque se nós estamos inseguros, se nós não estamos realmente assim certeiros daquilo que precisamos fazer, é porque a gente precisa pensar, voltar e consultar novamente ao Senhor. Bora lá. Ponto 3. Quem não consulta a Deus decide sozinho. Provérbios, capítulo 3, 6 vai dizer: reconheça-o em todos os teus caminhos. E sabe o que acontece? Acontece que você só busca a Deus depois que você decide. E o que o versículo está nos ensinando? Reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos. Então, em todas as suas decisões. Não é decidir consultar a Deus, é consultar a Deus e depois você tomar a decisão. E aí a gente quebra a cara, fica se botando num monte de enrascada. Ó, você tá enrascada que você não consulta Deus. É o que eu mais ouço no discipulado. Eu sento na mesa com a pessoa fala, então, mas aí que eu fiz isso, fiz aquilo, e pergunto, você orou? Você consultou o Senhor e tomou essa decisão? Ai, não, porque eu não tive tempo, porque eu agi por impulso. Então, meu filho, eu sinto em lhe dizer. Você não vai ter outra colheita a não ser uma consequência. Porque você tá fugindo da palavra. Você escolhe e depois pede para Deus abençoar. E sabe o que isso revela? A sua imaturidade espiritual. Porque quem é maduro espiritualmente sabe que a consulta em Deus, você perguntar para Deus, vem com primazia dentro do seu coração. Já é um princípio bíblico muito bem baseado, fundamentado. É sobre isso. E aqui eu coloquei uma pessoa, gente, uma pessoa que errou. Sabe quem errou feio? Josué. Sabe o que ele fez? Ele errou lá com os gibeonitas. Porque ele tomou uma decisão sem consultar o Senhor. E o que essa decisão gerou dentro do coração dele? Eu vou ler referência, que é bem rapidinho. É Josué 9,14, vai dizer assim: então os homens de Israel tomaram provisão deles e não pediram conselhos ao Senhor. E, resumindo, o que aconteceu? Israel ficou preso a uma aliança que não era necessária. Quais decisões você tomou sem Deus que fez você se enfiar numa aliança que não era de Deus para sua vida? Aliança não é algo passageiro. Aliança é algo eterno. Foi isso que o povo de Israel, infelizmente, colheu. Porque não consultou o Senhor. Tomou uma decisão antes de consultar a Deus. Não pediram conselhos ao Senhor. Olha só que linda essa tradução. Eles não falam nem autorização, não falam permissão. Eles falam conselhos. Tem alguém melhor para te aconselhar do que o próprio Deus? Ele está disponível para fazer isso. Mas você precisa estar disponível para também perguntar. Né? Ele só responde com quem pergunta. Essa é a verdade. Ponto 4. As nossas decisões, elas vão definir direções. E ainda em Josué, eu fui lá, meditei lá em Josué e tive essa revelação. Josué 24:15. Ele vai se posicionar e vai dizer: vocês precisam decidir hoje quem que vocês vão servir. E aqui Josué, ele vai confrontar o povo e vai falar, e aí, o que vocês vão fazer? Porque a decisão de vocês vai dar uma direção para toda a geração de vocês. Porque a partir do momento que ele confrontou aquele povo, e aí, quem vai ser o Deus de vocês? Ele sabia e entendia que a decisão do povo iria nortear não só aquela geração, não só eles ali do momento, mas todo o resto, tudo aquilo que viria por trás. Por isso que pequenas decisões são extremamente importantes. Olha só, foi uma pergunta tão simples. Toda casa precisa de um altar. Quem está sentado nesse altar? Foi mais ou menos essa pergunta de Josué ali para o povo. E para nós hoje, parece uma pergunta muito boba. E eu quero perguntar para você. Quem está sentado no seu altar? Será que é o seu relacionamento? Será que são suas emoções? Será que é o seu celular? Será que são suas redes sociais? O que está sentado nesse altar? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje para mudar toda a direção e toda a rota da sua vida? A gente precisa pensar nisso, começar a meditar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz essa troca de altar, a gente vai abrindo as pequenas concessões.
E quando você abre essas pequenas concessões, são coisas pequenininhas do seu dia a dia. São decisões simples. São decisões simples que você deixa de tomar, deixa de se posicionar e vai abrindo brechas. São pequenas distrações, são pequenas escolhas diárias, pequenas coisas que vão tirando Deus desse altar e te guiando a tomar decisões erradas, pautadas naquilo que está direcionando, naquilo que está sentado no seu altar. E é isso que eu quero orar hoje com você. Para que a gente possa entender que toda decisão ela alimenta algo. Ou ela vai alimentar nossa carne, ou ela vai alimentar o nosso espírito. E em nome de Jesus, eu oro e espero que você possa se posicionar, tomar essa decisão. Porque não decidir já é uma escolha. Não decidir já vai te direcionar a algo. Então, no nome de Jesus, que você escolha decidir. E o melhor, escolha decidir com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, eu oro por cada um que está vendo esse vídeo, Senhor. Eu peço, Pai, para que o Senhor possa sondar o nosso coração no nome de Jesus e nos revele quem está sentado no nosso altar, Senhor. Quem está ocupando a primazia do nosso coração quando, na verdade, esse trono, esse lugar de adoração, ele deveria ser somente do Senhor, Pai. Eu oro agora para que o Senhor traga de forma muito clara no coração de cada um aquilo que precisa ser removido e a decisão que precisa ser tomada da maneira certa, Pai. No nome de Jesus, que a gente possa sair desse muro, Senhor, de indecisão, de não escolher, de não nos posicionarmos, que a gente possa deixar de sermos negligentes, Senhor, e que a gente venha se posicionar para não mais quebrar a cara quando tomar decisões, mas nos dê um espírito sensível, aumenta a nossa sensibilidade para que a gente possa ouvir a Tua voz e para que possamos tomar decisões guiadas pelo Espírito, Senhor. É o que eu oro. No nome de Jesus, eu abençoo a semana de cada um. Nós estamos no início da semana e eu sei que todas as decisões tomadas a partir daqui, elas serão guiadas pela Tua palavra, Senhor. E eu declaro paz sobre o coração. Que toda a confusão da mente, que toda a instabilidade emocional caia por terra agora no nome de Jesus. E que a paz, que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo dá, é a paz que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Preencha a nossa alma agora. Preencha o nosso espírito, preencha o nosso coração, para que possamos, Senhor, tomar as decisões corretas, mediante a paz que o Senhor nos dá. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que bom que você ficou até aqui. Se essa palavra falou com você, deixa já o seu joinha, compartilha esse vídeo com quem você ama, com as pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra de decisão, de postura, porque essa é a hora. E a gente se vê amanhã. Um beijo, que Deus te abençoe.